partir do versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor: Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio ou por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor nosso Deus, nos dá a graça de poder aprender, através do ensinamento bíblico, como nós podemos ser uma igreja saudável, como nós podemos ser cristãos saudáveis, aonde há de fato na nossa vida um viver diário da Tua Palavra. Ajuda-nos, Pai, a poder contemplar através desse texto bíblico um modelo para as nossas vidas. Que nós possamos contemplar nesse texto bíblico princípios para a nossa vida ser uma vida cristã mais saudável diante do Senhor. Que o Senhor nos dê, através da Tua Palavra, uma saúde que nós precisamos espiritualmente. E ajuda-nos a corrigir o que precisa ser corrigido, a continuar com aquilo que a gente tem acertado e a procurar evidenciar cada dia a dependência do Espírito Santo em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nosso devocional de hoje, o nosso estudo, é baseado no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 41 até o versículo 47. Nós temos como tema da nossa pregação hoje características de uma igreja saudável. Se você lembra, nós estamos em um momento muito especial. Houve uma conversão de 3.000 cristãos e agora eles estão iniciando a sua vida cristã. Eles estão procurando aplicar tudo aquilo que ouviram, mas o que ainda iriam ouvir, a sua vida cristã. Tem tudo a ver conosco. Todos que estão aqui têm ouvido o Evangelho, têm vivido uma vida cristã. Todos que estão aqui têm o desejo de ter uma saúde espiritual, uma vida cristã saudável. Essa igreja, ela, nos seus primórdios, traz para nós grande incentivo para nós termos uma saúde espiritual. Existem muitos cristãos que estão doentes espiritualmente. E quando eu digo doentes espiritualmente, é que ainda cedem a determinados pecados em suas vidas. Ainda estão lutando para abandonar determinados pecados. E quando eu falo pecados, eu não estou me referindo a pecados que o mundo diz como grande, mas às vezes ídolos no nosso coração, ídolos que nos atrapalham a seguir Jesus. Lembra daquele jovem rico, quando Jesus disse para ele: vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres, depois vem e me segue? Ele tinha um ídolo no coração. Talvez é necessário a gente deixar algo para seguir Jesus. E quando nós pensamos em uma igreja saudável, o que vem à sua mente? Quando eu pergunto o que é uma igreja saudável, nós podemos pensar pelo menos em duas coisas.
É uma igreja centrada na palavra e é uma igreja centrada na unidade direcionado por essa palavra. Uma igreja saudável tem a palavra de Deus como prioridade em sua vida. E quando eu olho para esse texto aqui, nós podemos evidenciar isso na vida desses novos convertidos, desses novos irmãos em Cristo. E aí quando eu olho para a minha vida, e eu queria que você olhasse para a sua vida, será que nós temos uma vida cristã saudável? Como você avalia a sua vida cristã? Em termos de saúde, você acha que está bem espiritualmente? Você acha que a sua vida cristã, ela está tão bem quanto a sua vida física nesse sentido? E aí quando nós pensamos em uma vida cristã saudável, nós entendemos, à luz das Escrituras, que uma vida cristã saudável é uma vida que é transformada pela palavra. E isso é bem interessante, porque uma vida que é transformada pela palavra é uma vida que não chama a atenção para si, mas para a palavra. É uma vida que não se mostra para as outras pessoas, mas revela a palavra através da vida de serviço da pessoa. E isso a gente evidencia nessa igreja. Eles não precisavam chamar atenção para si, mas eles precisavam levar as pessoas até Jesus Cristo. Eles, apesar de serem novos convertidos, eles teriam dificuldades para obter uma vida cristã saudável. Mas eu tenho dito para os novos convertidos, é bom você começar uma vida cristã já entendendo o que é uma vida cristã saudável. E isso estava acontecendo com a vida deles. Eles poderiam lá na frente ter falta de compromisso com a fé. Lá na frente eles poderiam ter distrações pecaminosas. Mas meus irmãos, vocês acreditam? Eles estavam começando a vida espiritual bem. E eles estavam querendo crescer nessa vida espiritual. É tanto que nós podemos perceber aqui o agir de Deus na vida deles, individualmente e coletivamente. Eles tinham tudo em comum. Eles eram de fato irmãos que se amavam. Eles não guardavam no coração algo contra outro. Pelo menos o texto inicialmente não nos revela isso. Eles procuravam evidenciar o amor, a esperança, a fé, Cristo, principalmente Cristo na sua vida. E eles levavam isso com sinceridade, porque aqui vai falar de uma singeleza de coração, ou seja, uma sinceridade. Eles estavam buscando a Deus em uma unidade. Eles estavam buscando a Deus conhecendo o que de fato era o que agradava a Deus. Uma vida cristã saudável e uma igreja saudável vai querer cuidar daquilo que agrada a Deus. E aí, entenda aqui uma coisa importante: nem todo mundo que faz parte do corpo de Cristo está cuidando bem da saúde espiritual. Você pode lembrar da igreja de Corinto, que o pastor Lucas está pregando. Era uma igreja que tinha extremamente irmãos que estavam mal espiritualmente. Mas eram irmãos que gostavam de aparecer, eram irmãos que tinham problemas uns com os outros, eram irmãos que na hora da ceia faziam coisas erradas, eram irmãos que demonstravam um dom, mas que de fato não era um dom. Era tudo para chamar atenção para si. No entanto, quando nós olhamos para essa igreja primitiva, nós podemos ver características de uma igreja saudável. E o que é essas características, ou como nós podemos ver essas características? Eu queria listar algumas aqui, e se você tem papel e caneta, se você quiser anotar para não esquecer, seria legal. Porque isso é como se fosse você fosse no médico e o médico desse para você ali
receita para você cuidar da sua saúde. Aí eu acho que seria interessante, se você quer cuidar da sua saúde. Eu já fiz aqui a minha anotação, agora faz a sua aí, tá bom? O versículo 42 do texto vai nos dizer assim, 41 e 42. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A primeira característica que eu vejo de uma igreja saudável é que essa igreja ela é ensinável. Sabe o que é isso? É uma igreja que está aprendendo constantemente. Eles perseveravam no ouvir da palavra de Deus. Eles perseveravam em ouvir os ensinos. Eles olhavam para frente desejando, através do ensinamento, crescer mais e mais na palavra de Deus. Eles estavam juntos, e juntos com um propósito em comum, meus irmãos: aprender através do ensino. Você entende isso? Eles estavam buscando a cada dia crescer. E eu penso que o crente, ele nunca vai chegar no nível de vida espiritual que ele já sabe de tudo. Todos nós devemos ser pessoas que podem aprender. O problema é que quando eu deixo de ser ensinável, chegou em mim o orgulho, e o orgulho vai atrapalhar o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com os meus irmãos. Existem muitas pessoas que não são ensináveis. Eu me lembro de meu primeiro ano no seminário, e nos anos seguintes, todo primeiro anista chegava querendo ensinar os professores, e queriam ensinar ao ponto de brigar com os professores. No entanto, quando eles saíam, eles entendiam que não sabiam de nada e precisavam aprender mais. É interessante porque eles buscavam todas as oportunidades para aprender. Cada momento era um momento de aprender. Cada momento era um momento de crescer espiritualmente. Eles acreditavam nos ensinamentos dos apóstolos, e aqui para mim é interessante. Sabe por quê? Porque hoje muitas pessoas não acreditam na Bíblia. Muitas pessoas não acreditam no ensinamento dos seus líderes, e eles acreditavam. Isso para mim é tremendo, porque eles se deixavam ensinar pelos ensinamentos dos apóstolos. Hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que estão na igreja e não são pastoreadas pelo pastor, mas são pastoreadas por outros pastores que não fazem parte do contexto em que aquela ovelha está. Então tem muitas pessoas que são pastoreadas por pastores da mídia. E aqui eu trago um alerta. É interessante você ser pastoreada pelo pastor que Deus colocou na sua vida, seja ele A, B ou C. Você precisa ser pastoreada. Eles estavam sendo liderados, pastoreados, cuidados pelos apóstolos. Eles estavam sendo ensináveis, ou seja, eles estavam aprendendo com os líderes que Deus colocou para eles aprenderem com ele. Isso é interessante. Eu queria que você pudesse pensar nisso. Mas uma segunda característica que nós podemos ver aqui é que uma igreja saudável é uma igreja unida. É uma igreja que vive essa união. Veja que o versículo 42 diz que eles perseveravam, no plural, na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Havia uma unidade. E aqui um ponto importante, meus irmãos e minhas irmãs. Eles caminhavam juntos. A igreja é um corpo. Eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. E eles entendiam isso porque um precisava
cuidar do outro. A koinonia, a comunhão é isso. Nós podemos evidenciar isso muito bem no acampamento desse ano. O lado a lado, né? O estar lado a lado, caminhar lado a lado, o viver lado a lado. Nós não somos uma ilha, e nem devemos ser. No entanto, nós precisamos entender que a igreja, ela precisa manter uma comunhão constante, e a igreja, para manter comunhão, a gente precisa viver a unidade. E eu diria aqui um ponto que eu creio que é relevante, para focar nessa unidade, nós precisamos ter a mesma visão, ter a mesma missão e ter a mesma identidade. Se nós não entendemos isso, meus queridos irmãos, nós não vamos conter aquilo que atrapalha a unidade. Tem muitas coisas que atrapalham a unidade. Você sabia? Você pode atrapalhar a unidade desta igreja. Eu posso atrapalhar a unidade desta igreja. Como? Quando eu não tenho uma vida cristã saudável. Quando eu penso que não é para pensar, quando eu falo que não é para falar, quando eu vivo que não é para viver. Eu preciso então cuidar da minha vida com as Escrituras. E isso só é possível quando nós estamos unidos, porque nós vamos então ajudar e auxiliar um ao outro. Eu penso que nesse retiro houve muitos momentos de unidade, de conversas, momentos que eu considero importantíssimo. E aqui eu queria fazer uma reflexão junto com você. Pense no que você está contribuindo para a unidade desta igreja. O que você tem feito contribui para a unidade desta igreja, ou o que você tem feito tem dividido essa igreja? Tem atrapalhado o crescimento espiritual dessa igreja, e tem levado essa igreja a passar por um problema de saúde por causa da sua falta de vida cristã. Ser fiel ao Senhor. Pense nisso, reflita sobre isso. Além de ser ensinável e unida, uma igreja saudável é dependente de Deus. A Bíblia vai dizer no verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma, 43, havia temor. Em cada alma havia temor. O interessante é que eles oravam, eles tinham vida de oração, eles podiam enfrentar lutas cristãs na sua vida, mas eles encontravam forças no Senhor. Eles mantinham uma vida de constância na presença do Senhor. Eles caminhavam para Deus, e antes eles caminhavam para o mundo. Eles dedicavam tempo de oração ao Senhor. Algumas perguntas aqui são importantes quando nós pensamos nisso. Você tem orado pela igreja? Você tem dedicado tempo de oração pelas famílias da igreja? Você tem orado para que Deus salve vidas? A oração é fundamental para a vida de cada um de nós. Se nós não oramos, nós estamos dizendo assim: Deus, eu não dependo do Senhor, eu não preciso do Senhor. Eu consigo ter uma vida cristã sem a ação do Senhor na minha vida. E meus irmãos, eu creio que você é dependente de Deus. Mas não dependa de Deus só quando tudo está indo bem. Quando a gente olha para o livro de Atos, nós vamos ver perseguição, mortes, nós vamos ver engano e muitas outras coisas, mas a igreja sempre estava mantendo uma dependência do Senhor. Então, o que eu diria, se eu e você queremos ter uma vida cristã de fato saudável, nós precisamos investir tempo em oração. Eu vou tentar mudar. Nós precisamos investir tempo com Deus, porque se eu não tenho tempo com Deus, eu vou ter tempo com o mundo.
e com o pecado. Essa igreja, ela dedicava tempo a Deus. O verso 42 diz: comunhão no partir do pão e comunhão nas orações. Era uma igreja que comungava na hora da alimentação, mas na hora da oração. Havia isso por parte desses irmãos, e isso fazia que eles cuidassem de duas áreas da vida deles: da área física e da área espiritual. Mas uma quarta característica que nós podemos ver aqui é uma igreja saudável, ela é piedosa. O verso 43 diz: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Nós podemos entender que todos estavam cheios de temor, e esta era uma evidência do poder de Deus na vida deles. Eles tinham o temor de Deus, e eu diria que essa é uma das maiores e mais poderosas obras que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. Ter um coração reverente e temente a Ele. Ter um coração totalmente humilhado diante do Senhor. Ter um coração que é submisso ao Senhor. Então, eu queria dizer para você que o caráter dessa comunidade aqui, dessa igreja, desses irmãos, despertou no povo um sentimento de reverência, e isso era reforçado pelos milagres que eram realizados pelos apóstolos. Então, uma igreja que teme a Deus é uma igreja que vê os milagres de Deus sendo operados nela, na vida dela. Uma igreja que teme a Deus reverencia a Deus, e reverencia em todos os momentos, tanto os momentos de culto, de liturgia, mas os momentos também aonde fazem refeições, aonde um vai na casa do outro. Há de fato um temor. A minha pergunta é: você teme a Deus? Você tem reverência diante de Deus? Eles viviam em qualquer lugar, mas eles viviam temendo a Deus. Verso 43: em cada alma havia temor, havia reverência. Isso significa que eles estavam certos de que sua vida era sempre uma vida diante de Deus, e eles viviam em uma reverência ampla. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, é fácil a gente estar aqui na frente, ou estar aqui no ambiente que vive a igreja, demonstrar uma vida piedosa, aparente. É muito fácil. Mas muitas vezes, quando a gente está em um determinado lugar, onde ninguém sabe que a gente é crente, a gente pode falhar nessa vida de temor, e fazer o que não deve fazer, pensar o que não deve pensar, e falar o que não deve falar. No entanto, eles viviam uma reverência em todas as áreas de sua vida. Era uma vida cristã piedosa, e isso fazia com que a próxima característica de uma igreja saudável pudesse ser demonstrada. Eles contemplavam o poder de Deus. Eles conseguiam contemplar o poder de Deus. Como? O verso 43 diz: e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Essa igreja contemplava o poder de Deus. E aqui nós podemos ver que Deus fez com que essa igreja pudesse viver o Evangelho. E quando o Evangelho é vivido, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas podem acontecer quando nós vivemos
o Evangelho em obediência a Deus. Eu desafio você, eu desafio a sua família, viva o Evangelho, e você vai ver o que Deus pode fazer através da sua vida e da vida da sua família. Haviam famílias aqui que estavam vivendo no temor de Deus, que estavam vivendo o Evangelho, e Deus contempla aqui o exercício da fé. A Bíblia diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Então, meu irmão, minha irmã, se você é um crente ou uma crente que ama a Deus, que procura obedecer a Deus, que vive em um temor, que procura cada dia viver com a igreja e atuar na igreja, você vai ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida e na vida das pessoas que estão vendo a sua obediência a Deus. Elas vão poder ver Cristo em você, o Evangelho ali transformando sua vida, mudando sua vida. Deus, Ele contempla mudanças reais aqui, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Deus fazia com que as pessoas pudessem ver o agir não só na transformação da vida daqueles 3.000, mas Deus também operava ali milagres, sinais que aproximavam aquelas pessoas de Deus. Havia uma dedicação completa a Deus, resultando um desprendimento de si e um obter na sua vida ou na vida de cada um lá uma vida de submissão ao Senhor, uma vida de dependência de Deus. Já podemos contemplar que essas características, elas não estão distantes de nós. Nós podemos ter elas em nossa vida. Mas existe uma característica que me chama muito a atenção, que é no versículo 44 e 45, que diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Algumas observações. Aqui nós podemos entender que uma igreja saudável, ela é compartilhadora. Ela é uma igreja que compartilha. E aqui nós podemos ver algumas coisas importantes. Primeiro, não devemos considerar isso como um experimento inicial de determinados ensinamentos que tem no mundo, né? Aqui não é a teologia da libertação. Aqui não é um tipo de ensinamento que muitas vezes as pessoas querem distorcer. Não. O que nós podemos ver aqui é algo voluntário. É quando Deus muda a minha vida, Ele vai fazer com que todos os recursos que eu tenho sejam usados para o bem do meu próximo. E uma coisa que nós podemos perceber aqui é que havia dificuldades, como hoje há na igreja de Jerusalém. A gente observa até mais na frente que foram recolhidas ofertas em outras igrejas para mandar para Jerusalém. E nós podemos ainda perceber aqui que havia responsabilidade pelo outro. Responsabilidade pelo outro. Eu diria aqui que antes da financeira ou antes da material é a física. Somos irmãos? Sim? Somos?
Somos, né? Se nós somos irmãos, nós devemos cuidar uns dos outros. Porque a partir do momento que não há esse cuidado mútuo, nós não vamos estar crescendo juntos. Imagine só o contexto: 3.000 pessoas. Imagine só o contexto: 3.000 pessoas que estavam juntas. Provavelmente algumas dessas pessoas estavam passando dificuldades. E o que nós podemos perceber aqui é que havia uma dedicação completa a Deus. E isso nos leva a um segundo momento: um desprendimento de si mesmo. Havia um cuidado real com as pessoas em todas as áreas. E aqui eu queria que você pudesse pensar um pouco comigo, que quando nós amamos os nossos irmãos, nós vamos cuidar dos nossos irmãos. E cuidar não só em oração, porque é muito fácil a gente dizer assim: eu vou orar, não é? Mas muitas vezes a gente não vai visitar, muitas vezes a gente não ajuda com uma oferta ou alguma coisa semelhante, mas muitas vezes a gente diz: eu vou orar. E a gente acha que isso é suficiente. Orar é importante, mas oração, ação é importante. Eles estavam crescendo na fé. Eles tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens e eles distribuíam entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Aqui mostra organização. Aqui mostra prioridades. Aqui mostra unidade. Aqui nós podemos perceber que havia uma responsabilidade pelo outro. Pensa um pouco comigo: tem algum irmão faltando à igreja? A gente já foi atrás desse irmão? Tem algum irmão que está passando por dificuldades? A gente já foi lá visitar esse irmão? Muitas vezes a gente joga a responsabilidade para o outro, né? E geralmente isso vem para o líder. Geralmente isso vem para os diáconos. Geralmente isso vem para as pessoas que estão mais na frente. Mas os outros não podem fazer isso. Só essas pessoas podem. Só que a gente não vê isso aqui. A gente vê o quê? Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Todos. Eram todos. Não era os apóstolos ou um apóstolo. Eram todos. Mas, chegando quase ao fim, verso 46 diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Essa igreja, ela era saudável porque ela era uma igreja adoradora. Ela era uma igreja que adorava. Eles estavam juntos em adoração. Eles estavam juntos na devoção. Eles estavam juntos no cantar ao Senhor. Eles adoravam junto, no verso 47, louvando a Deus. Eles louvavam a Deus. E isso fazia com que houvesse no seu coração alegria. Alegria. É interessante porque a alegria, ela faz parte da vida cristã. De fato, um cristão, ele não pode viver uma vida triste.
Ele se entristece, pastor. Quando? Quando ele comete um pecado. Mas ele deve ser alegre. Um cristão que vive constantemente triste, o que pode parecer que está constantemente em pecado. Mas o apóstolo Paulo estava preso em Roma. Lá em Filipenses 4:4 ele vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Nós, como cristãos, devemos ser alegres. E isso demonstra que nada pode tirar a alegria que nós temos no Senhor. A nossa alegria não está nas circunstâncias. Se eu tenho isso ou não tenho. A minha alegria está no Senhor. O cristão deve ter a sua alegria no Senhor. De fato, um cristão que vive em pecado, ele não pode ter alegria. E muitas vezes ele vai se entristecer com outro que está alegre. Por quê? Está vivendo uma vida de constância no Senhor. O verso 46 diz: partiam o pão, a parte B, de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Era algo que vinha de Deus. Não era aquela risada forçada, não era aquela alegria forçada. Era algo que vinha de Deus e que mudava a vida daquelas pessoas, porque todos os dias, eles continuavam a se reunir, eles continuavam a adorar, eles continuavam a aprender da palavra de Deus, e isso trazia alegria nos seus corações. O texto diz que eles louvavam a Deus e eles contavam com a simpatia do povo, verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui nós podemos perceber, por último, que uma igreja saudável é uma igreja amável. E amável em que sentido? Veja que o texto diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Nós podemos ver aqui que essa simpatia do povo era o amor. E aqui é a ideia de que ser cristão, conforme as Escrituras, as pessoas acreditarão em Deus. As pessoas serão levadas a acreditar em Deus. A igreja primitiva, meus irmãos, estava tendo membros que suas vidas, e entenda aqui o que eu vou dizer, eram imãs. O que é o imã? O imã é aquilo que atrai, né? Só que no caso dessas pessoas aqui, elas estavam atraindo outras pessoas a Cristo. Na verdade, Cristo estava atraindo essas pessoas a Ele por meio da vida dessas pessoas. Quando nós, como crentes, individualmente, coletivamente, vivemos de maneira agradável a Deus, Deus vai evidenciar a sua graça no nosso contexto. A partir disso que nós falamos aqui, dessas várias características que foram dadas em relação a uma igreja saudável, eu queria que você pudesse pensar que elas podem ser aplicadas à nossa vida também. Nós podemos ser uma igreja saudável quando nós somos ensináveis, quando nós oramos, quando nós compartilhamos, adoramos, quando nós estamos, acima de tudo, evidenciando para as pessoas o amor de Deus em nossas vidas, nós vamos ser uma igreja saudável. Se você consegue ver algum problema de saúde espiritual na sua vida, e você necessitar de ajuda,
Lembra, nós estamos caminhando lado a lado. Muitas vezes você pode estar por fora bem, mas por dentro não. O interessante é provavelmente chegar e pedir ajuda. E isso vai fazer com que você esteja cuidando da sua saúde. Mas também vamos manter um cuidado coletivo da nossa saúde. Vamos atentar uns para os outros, orar uns pelos outros e poder assim ter uma vida mais lado a lado, um com o outro. Eu queria concluir dizendo que uma igreja saudável é uma igreja que é caracterizada pela ação de Deus. E isso é evidente em todo esse texto aqui. Deixe Deus agir por meio da sua vida. Como certa vez Paulo ouviu, né? Fale e não te cales. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse bom tempo que estamos tendo aqui. Ajuda-nos a fortalecer a nossa fé e a manter uma vida cristã saudável. Que o Senhor nos dê a graça de poder, em meio a tudo que temos ouvido, em meio a tudo que o Senhor tem direcionado para a vida dessa igreja, em meio a tudo que nós podemos alcançar, que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor seja aquele que está à frente de cada direção que temos tomado, de cada decisão que temos tomado. Por favor, Senhor, nos ajuda, nos ajuda. Nós precisamos do Senhor. Eu oro pedindo que o Senhor abençoe o tempo de oração agora e que possamos estar buscando ao Senhor de maneira confiante, de maneira dependente, e que assim o Senhor use nossas vidas para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Nós vamos orar, só os avisos, amanhã não tem EBEC. Quem